Ô, professor, o senhor é um religioso. Aham. Eu respeito o seu... aonde vai o seu pensamento, tá na sua fé, e isso eu não contesto, né? Eu acho muito importante botar cor nos personagens. Por isso que não tem tantos negros ali, mas o ideal é fazer todo o Egito negro. O professor, há pouco tempo, não podia falar nenhum nem outro. Falava moreno, achando que tava elogiando. Cruza o braço não, professor. Fica tranquilo. Salve, rapa, salve, massa. Estamos aqui, mais um episódio do Mano a Mano original Spotify. Satisfação, mais uma vez aqui com vocês, debatendo assuntos importantes, interessantes e controversos. Nossas quintas-feiras já estão reservadas para esse papo reto, no melhor estilo Mano a Mano. Fica ligado que dá para baixar, ouvir de graça, é só chegar. Do meu lado aqui, presença fundamental, consultoria jornalística, Semaia Oliveira. Salve. Nem tenho mais palavra, Mano Brau. Salve, valeu. Obrigada Vamos que demais. vamos, belo trabalho. Hoje um dia muito importante. Esse cara que eu vou entrevistar hoje, ele foi praticamente um dos primeiros 5 nomes que eu pedi para a produção entrar em contato e convidar a ter um bate-papo. É um cara alta patente. Ele é teólogo, pós-graduado em filosofia, é mestre em teologia histórica, especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, doutor em arqueologia clássica pela Universidade de São Paulo, USP, é professor do Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP, curador do Museu Arqueológico Paulo Borck e apresentador do programa Evidências da TV Novo Tempo. Um homem negro, posso falar assim? Com certeza. Ó, com orgulho. Apesar do governo insistir em dizer que minha cor é parda, né? Como todo mundo que nasceu na minha vamos época, falar sobre todo mundo era isso. pardo, né? Vamos falar sobre isso. Tem quantos anos, doutor Rodrigo Silva? 51 anos bem completados agora, dia 31 de agosto. Satisfação, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tenho muita curiosidade em conhecer e aprender com você. Temos Obrigado, a mesma idade, né, doutor? Obrigado, com certeza. Não, quando eu falei idade aqui, ela deu uma surpresa ali, mas tem um provérbio que diz que preto quando pinta já é 130. Então, Quando pinta o cabelo. é verdade, é verdade. Bom, professor, fala um pouco de você, da sua origem, coisa rápida. Papum. Tranquilo. Eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1970, é só fazer a conta aí, né? Vim de um ambiente que tinha... Era uma família que não era muito estruturada emocionalmente, como há muitos de nós, né? Tive que batalhar muito para chegar onde cheguei. Tenho uma fé muito grande em Deus desde criança. E o meu grande sonho realmente é contribuir para o Brasil, porque nada contra o futebol, por favor, não interpretem assim. Mas eu não queria que o Brasil ficasse conhecido lá fora só pelos grandes craques de futebol que nós temos. É bom exportar atletas, mas eu acho que a gente poderia exportar também cultura e colocar na bibliografia de trabalho os autores brasileiros. Por isso que eu fiz, embora eu estudei fora do Brasil também, mas fiz minha carreira mais aqui, estou aqui tentando dar minha humilde contribuição como professor. Professor, escreveu quantos livros? Agora eu tenho que fazer a conta, porque eu já escrevi de livros didáticos, eu já escrevi 8. Escrevi mais 5, 13 livros ao todo. Inclusive, estou com um para dar de presente para você aqui, viu? Opa, obrigado. Aqui, olha, depois, se você quiser, o Ceticismo da Fé. Deus, Muito obrigado. uma certeza, uma distorção. Eu espero que você aprecie a leitura aí. Fiz com muito carinho. Depois eu mando um outro para você Rodrigo também. Silva. Aqui. Pode... Muito obrigado pelo presente, está aqui na minha mão. Eu espero ler, estou muito curioso nesse assunto, tenho te acompanhado, né? Hoje em dia, com o evento da internet, a gente praticamente faz esse trabalho aqui, ouvindo vocês falando e tal. E desde o começo me chamou muita atenção sobre... Veja bem, né? Pô, você é um arqueólogo, o que é muita coisa. Você é teólogo, o que não é pouca coisa. Antropólogo também, não? Não, filosofia. Filosofia. Fiz filosofia também. A filosofia e a religião conflitam ou andam de mãos dadas? Não, andam de mãos dadas. Tanto é que até por volta ali do século XII, a filosofia era até chamada de ancila teológica, que em latim significa serva da teologia. Mas depois do iluminismo, do racionalismo ali no século XVI, é que houve essa ruptura entre razão e fé, entre ciência e religião, entre filosofia e teologia. Mas é uma ruptura que eu diria para você, assim, até estúpida, porque se você olhar os grandes pioneiros da ciência, eram todos homens de tremenda fé e teólogos. Você, por exemplo, pouca gente sabe, mas Sir Isaac Newton,
o grande paladino da descoberta da gravidade, Isaac Newton deixou uns 4.000 páginas, umas 4.000 páginas de manuscritos. 70% disso era sobre teologia, inclusive um tratado onde ele faz um comentário sobre o livro de Daniel, da Bíblia, e o livro do Apocalipse. Galileu Galilei era um homem de profunda fé, já falei de Isaac Newton, Nicolau Copérnico, vários desses. Eles eram que religião? Eles eram católicos, né? Eram católicos porque o cristianismo que predominava na época era o catolicismo. Você tinha, antes disso, os cátaros, os albigenses, mas eram grupos mais marginalizados, digamos assim, em relação ao status quo que era o catolicismo. E a reforma protestante como tal, ela tem o seu marco em 1517, quando Martim Lutero fixa lá as teses em Wittenberg. E antes disso você tinha João Hus, alguns outros, mas eram vozes quase isoladas. Sim. Professor, essa ideia que a gente vai trocar aqui, é lógico, vai ter gente de várias idades nos acompanhando, mas uma porcentagem muito grande de jovens, bem jovens. Vou te fazer muitas perguntas e se o senhor não concordar, tudo bem também. Mas eu acredito que realmente a base do nosso povo é um povo muito religioso. Tanto os africanos eram muito religiosos, não é isso? Os portugueses e os nativos da terra. Todos eles eram muito religiosos. Com o tempo, uma religião se impôs à outra. Exatamente. Isso é um fator histórico, político e tal. Depois a gente entra nisso. Eu tenho uma curiosidade muito profunda para falar com esse público. Não cruza o braço não, professor. Fica tranquilo. A linguagem corporal. A linguagem de corpo. É isso mesmo. Se liga. Eu tenho muita curiosidade no livro do Gênesis. Eu não sou religioso, eu fui criado no Colégio Adventista uma boa época, mas nasci no Candomblé, veja bem. Ali no Capão Redondo. Sim, por ali. Né? E o colégio era no meio do Capão, praticamente no coração do Capão, na veia horta. Do lado mesmo, bem na onde o Capão nasceu. No livro de Gênesis, que é um livro espetacular. Por quê? A Bíblia, ela pode ser contestada, muita gente pode contestar, pode procurar contradições, mas um fato, para mim, ele é muito claro, muito óbvio. Ele é um documento histórico. A Bíblia é um documento histórico. Não se despreza o documento histórico como a Bíblia. Você pode não seguir a doutrina do orador que está te explicando. Você pode não seguir exatamente a religião do personagem bíblico ali, não ser de uma religião abraâmica. Para as pessoas que não sabem. Me explica, por favor, para a gente o que é uma religião abraâmica. Pessoal, é o seguinte, o Abraão é uma figura histórica, a Bíblia o menciona, e Abraão, ele é o pai de dois principais grupos hoje no mundo, os judeus e os árabes. E os árabes depois, por causa de um outro sujeito chamado Maomé, no século VI depois de Cristo, fundaram o islamismo. Então o judaísmo e o islamismo adoram um único Deus. Os judeus chamam esse Deus de Hashem, que é o nome em hebraico, para não pronunciar o nome de Deus, e os árabes chamam de Alá. O cristianismo é filho do judaísmo. E nós também dizemos adorar apenas um único Deus. Adorar um único Deus nós chamamos de monoteísmo. Monoteísmo. Então, quando a gente fala religiões abraâmicas, estamos referindo a 3 religiões. O Islã e muçulmano é a mesma coisa. O judaísmo e o cristianismo com todos os seus vertentes. Aí o cristianismo você tem catolicismo, protestantismo, religiões espíritas, espiritualistas, que não é a mesma coisa, né? São todos ramos cristãos. São, em tese, religiões monoteístas. Mono, um. Theos, Deus, que adoram um único Deus. São as 3 únicas religiões monoteístas do mundo. Professor, é muito importante saber uma coisa. Em algum momento, a impressão que dá estudando teologia e toda coisa que envolve a humanidade, uma coisa que eu entendi é que não há uma etnia, uma nação no mundo que não acredite em Deus ou que não acredite numa força maior. Os europeus acreditam no homem branco, de barba longa, de olhos azuis. Os africanos acreditam numa entidade invisível, que eles nunca veem. Confere, tá certo isso? Com certeza. Os asiáticos também acreditam nessa força, eles também relatam o dilúvio. O dilúvio é relatado em todas as raças do mundo e com outros nomes. Confere? Exatamente. Isso mostra que houve um grande evento chamado dilúvio no planeta e que foi registrado por todas as religiões.
E culturas também. Culturas. Isso confere. Isso está na Bíblia. Está na Bíblia e se você me permitir, a gente, quando fala disso, refere-se geralmente aos gregos, aos asiáticos lá, mas esses dias eu estava pesquisando até em culturas africanas. Tem 5 coisas, pelo menos, assim, que se repetem em todas as culturas. A ideia de uma criação da humanidade, a humanidade que mora num jardim e perde esse jardim porque cometeu algum erro. Eu detalhe, um casal que mora no jardim, número 3, e perde esse jardim por algum erro que eles cometeram. A partir disso também um dilúvio que devasta toda a terra e uma reconstrução da terra perante o dilúvio. Esses 5 elementos você encontra nas mitologias gregas, você encontra nas mitologias dos astecas. Olha, eu saí lá da Grécia e vim parar na América. América Central. E em vários países da África também. É lógico que varia um pouquinho os elementos. Na África vai falar da humanidade criada de um coco. Tem um lá que fala que a humanidade, por exemplo, é de uma das tribos de Moçambique. Quando eu falo tribos de Moçambique, deixa eu explicar isso para o pessoal. Esses nomes, a rigor, Moçambique, Angola, Zaire, são nomes modernos. Antigamente não tinha esse nome. Exatamente. E os próprios africanos ali, às vezes, eles nem se identificam tanto com esse nome. Com esses nomes locais. Por exemplo, eu já tive várias vezes em Angola. Lá você tem uma tribo do norte de Angola que eles acham que eles não se consideram assim, como eu sou brasileiro, nasci em Belo Horizonte, e você é brasileiro, nasceu em São Paulo. Não, às vezes assim, eu sou da tribo tal. Eu lembro, por exemplo, em Moçambique, quando eu estive. Eu estive na cidade de Quelimane, e naquela cidade tinha 5 etnias diferentes. E eles se consideravam estrangeiros em relação ao outro. Por exemplo, tinha o pessoal de Manhaua, que era um bairro, mas eles tinham um dialeto próprio de Manhaua. Quando eu dava palestra em Manhaua, tinha que ter um tradutor falando no dialeto deles. Eu mudava para um outro bairro, era outro dialeto. Então, quando a gente fala Moçambique, é um pouco artificial se eu estou falando de cultura africana. Um nome moderno. Nome moderno. Então, dentro desse país tem vários. E lá em Moçambique, uma dessas culturas mesmo fala dos seres humanos que foram criados, colocados num jardim, mas comeram de um fruto proibido. E por comerem do fruto proibido, o que aconteceu? Eles foram punidos. O rabo foi tirado deles e colocado no macaco, uma coisa assim. Eles Isso é uma crença de qual lugar? Oi? De Moçambique. Moçambique. De Moçambique. Mas você vai lendo assim, você lê muitos elementos parecidos com aquilo que o Gênesis apresentou. Na Austrália, né? Na Austrália, os aborígenes australianos, muito na antes de chegar. Na África, em alguns lugares, eles falam que a terra nasceu de uma escuridão de água. Isso. Esse detalhe também da água vem a terra. Em Mambé, é uma das entidades que apresentam. É lógico que geralmente o único problema dos mitos africanos é que, com exceção do Egito, a África era um continente ágrafo. O que é ágrafo? Eles não desenvolveram a escrita. Então, era mais uma tradição passada de pai na para Etiópia filho. Tem escrita, ou é bem depois? Não, mas a Etiópia fazia parte do Egito na época, né? Porque era a cidade de mas é África. De Cuxi. Sim, Cuxi. Vamos chegar lá, Cuxi. Mas pensando na África Antiga, Cuxi, Sudão e o atual Egito eram uma coisa só. Sim. Estavam no terreno dos faraós. Por isso que eu falei, com exceção do Egito, Sim. do Império Egípcio, não do país Egito hoje, né? Os outros povos eram uma tradição de oralidade. Um pai passava para o filho. Professor, relacionado ao livro do Gênesis. O livro do Gênesis, ele fala sobre a parte do Gênesis 10, 11. A parte de Noé. É isso? Noé começa no capítulo 6, vai até o capítulo 10. 10, 11 é Nimrod, né? Nimrod, exatamente. Tá. A Torre de Babel é o 11. Eu sou muito curioso nesse cara. Por exemplo, o Nimrod. A gente vai chegar nele. Ele não era uma espécie de cientista da época dele? Sim. É que quando a gente fala cientista, vamos primeiro entender os termos, né? Hoje, como tem muita gente que está ouvindo a gente que talvez sejam universitários, quando fala ciência, religiosos... A grande maioria, professor, são de pentecostais. Ótimo. E talvez outras religiões ali, católicos. Católicos, e uma grande parte, por ser o Brau, uma grande parte também de religiões afro. Então, ótimo. Vai ficar fácil dialogar com o pessoal e vocês vão entender. Legal. Galera, é o seguinte, vamos por parte. Quando a gente fala ciência, porque sabe que as palavras às vezes mudam um pouco de contexto de acordo com o tempo. Por exemplo, nos Estados Unidos, só para dar um exemplo isso aqui, né? Chamar alguém de negro é ofensivo.
É black. Black. No Brasil, até pouco tempo, era o contrário. Chamar alguém de preto que era ofensivo, é menor negro. Hoje já tem gente que defende a outra pauta, que o correto é falar preto, né? Não podia falar nenhum nem outro, falava moreno achando que estava elogiando. Estava elogiando, né? Então as palavras mudam. O cara, acabou com a identidade. Exatamente. Então assim como a palavra preto, negro vai mudando de acordo com o tempo, ciência também. Quando você fala hoje numa universidade de ciência, qualquer um vai ler e vai pensar que você está falando daquele movimento que começou no século XVI para cá, chamada de ciência moderna. Por quê? Porque do século XVI para trás, não havia uma coisa que foi Galileu Galilei que inaugurou: experimentalismo. O que é o experimentalismo? A ciência que havia antes de Galileu, ela entendia o seguinte, ela era muito intuitiva. Aí Galileu um dia fez uma experiência com os alunos dele. Ele subiu a Torre de Pisa. Ele primeiro em sala de aula falou o seguinte: gente, se eu pegar um tijolo, umas versões dizem que era um tijolo, outros falam que era uma bola de chumbo, tem um pouquinho de variação nisso aí. Tem gente que até duvida da historicidade desse fato, mas eu vou contá-lo assim mesmo. Ele chegou para os alunos e falou o seguinte: gente, se eu soltar um tijolo pela metade, um tijolo inteiro, qual vai cair primeiro? Todo mundo respondeu: é lógico que é o tijolo inteiro, que ele é mais pesado. Ele falou: não, vamos ver. Ele subiu na Torre de Pisa, com um tijolo pela metade, outro inteiro, soltou e os dois caíram no mesmo tempo. Aí ninguém entendeu. Aí ele deu a aula, ele falou o seguinte: olha, porque o tijolo por inteiro ganha no peso, mas o pela metade ganha em menos resistência do ar. E ele falou: viram como é importante não fazermos afirmações de ciência antes de experimentar? Aí que criou a ciência moderna. Antes disso, havia uma ciência, mas ela não era tão experimentalista. Esse é o conceito oficial. Mas, concordando com o que você falou, mas diz que toda a verdade vem depois do mas, né? No passado, havia ciência, sim, ciência muito bem feita, por exemplo. No Egito, nós encontramos, no Egito e na Jordânia, crânios datados aí de pelo menos 1.800, 2.000 anos antes de Cristo, com buraco na cabeça, que os médicos chamam de trepanação. É quando você faz uma cirurgia, que você fura a cabeça do indivíduo, faz uma cirurgia cerebral, e os médicos, quando pegaram eu vi esses crânios, eu não estou contando coisa que me contaram, eu vi os crânios. E fiz várias viagens para lá também. Fiz, e numa das viagens eu levei comigo num grupo um neurocirurgião. E eu mostrei para ele o crânio no museu. E ele me deu a seguinte explicação. Ele falou: Rodrigo, realmente esse sujeito aqui sobreviveu anos depois dessa cirurgia. Ele me explicou por quê. Quando você ganha uma pancada na cabeça e morre, o osso não calcifica mais, ele simplesmente endurece, fica o buraco ali. Mas se você fica vivo, o organismo vai regenerando, o osso vai fechando aquele buraco. Vai ganhando camadas, vai fechando. Exatamente. E além disso, a gente tem papiros, como o papiro de Edwin Smith, que mostra que os egípcios, estou falando em 1800 a.C., faziam cirurgias cerebrais com sucesso. Então, nesse aspecto, eu posso sim concordar com você que Nimrod e outros eram cientistas dos tempos antigos. Vamos no Nimrod, que me interessa muito. Uma coisa que me interessa muito, professor, eu não queria falar isso assim declaradamente, agora é uma coisa que é isso. Os negros da Bíblia e da pré-história. Nesse ponto entra o Nimrod. Nimrod seria quase um Pelé. Com certeza. Que ele justamente era o da região de Cush. Ele foi um dos maiores homens da humanidade. Foi um dos maiores homens da humanidade. Foi. Por quê? Infelizmente, a gente não tem quase nada sobre ele fora da Bíblia. O problema do Nimrod é que o que nós temos dele na Bíblia se resume a 2 versículos do Gênesis ali, e você tem algumas lendas medievais que foram criadas. Há um abismo, você está entendendo? Aí cada um vai colocando que ele era parente da Semíramis e não tem nada que comprove isso. Eu já ouvi falar que não, né? Exatamente, não tem nada. A Semíramis, se existiu, a Semíramis está na Babilônia, lá 300 anos depois, né? Muito, muito mais, porque o Nimrod é mais ou menos 2100 antes de Cristo. Antes de Cristo. A Semíramis seria 700, me ajuda na conta aí. 800 anos depois. Vamos situar, rapaziada. Nós estamos falando em 2000 antes de Cristo. 4.000 anos do nosso tempo para trás. Época de Abraão. Abraão está um pouco depois. Abraão seria mais ou menos 1800, Nimrod 2100. Abraão sai da Suméria. Da Suméria, isso e mesmo. vai para o Levante. Ok. Vamos falar do Gênesis, de novo. Noé teve 3 filhos, certo? A arca parou, a arca, sei lá, teve o grande dilúvio, ele soltou um corvo, era um corvo ou uma pomba? Os 2, cada um numa época diferente. Né? Então tá, aí Noé, joga âncora,
a chuva parou. Vamos. Aí, qual lugar do mundo que A parou? Bíblia fala que foi no Monte do Ararat. É na Turquia, na Armênia? Turquia. Na verdade, o Ararat, que ali fala, no hebraico diz montanha de Ur-Ratu. Ur-Ratu é mais do que uma montanha, porque a gente imagina, quando eu era criança, e você também, tinha né, que a Arca do Zé Colmeia, que era um desenho que mostrava a arca, e às vezes até da minha geração, lembro. Esses desenhos bíblicos também mostravam uma arca com um pico assim, uma montanha com um pico e a arca lá em cima, né? Sim, parado em bicada. Mas a Bíblia fala nas montanhas de Ur-Ratu, na região, então a cordilheira. E hoje você tem uma cordilheira enorme que pega a Turquia, a Armênia e um pedaço da antiga União Soviética. Então é enorme, é como se eu pegasse o Himalaia ou qualquer coisa assim. E ali que a Arca de Noé repousou. Os cientistas falam o que a respeito disso? Os cientistas dizem o seguinte, é curioso, quando você falou o seguinte, os cientistas dizem que em alguns lugares do mundo não houve inundação. Na verdade, a geologia clássica admite que houve uma época em que a Terra esteve completamente coberta de água. A única diferença da descrição bíblica para a descrição científica, as duas únicas diferenças, é que a descrição bíblica coloca a coisa como um evento de um castigo de Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que aconteceu há menos tempo, há milhares de anos atrás. Enquanto que a ciência clássica vai ignorar Deus no processo, em primeiro lugar, e em segundo vai colocar que isso aconteceu durante milhões e milhões de anos depois da era glacial. Professor, eu posso até achar que a Arca de Noé, eu não vou entrar no debate, seria uma coisa alegórica, utópica, a partir do ponto de vista do hebreu, ele construiu a pré-história dele, a história contemporânea e o futuro e tal, certo? Só que eu andei estudando também e eu percebo que em vários pontos a religião, a ciência e a antropologia falam a mesma língua. Com certeza. E ali fecha, não tem como você escapar. Por exemplo, a divisão das raças pelo planeta, que é uma coisa que me interessa muito. Povo negro, porque uma coisa que nosso movimento e tal, a gente quer saber o protagonismo da raça negra na Bíblia, porque a Bíblia é um instrumento importantíssimo para o brasileiro. Entendeu? E o Brasil é um país composto por 3 grandes etnias, vai. É o índio, o português, o europeu e o africano. O português também é miscigenado, certo? Com certeza. Ele não é puro. Não. Então, se tem o branco brasileiro, ele tem que saber que ele não é branco que nem ele pensa. Porque o português, ele tem um pouco de celta, muito do árabe, e tem de vários povos. Com certeza. E o próprio árabe já é mudado também. Já é mudado, porque ele já é mestiçado também. Com certeza. Bom, Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Sem deu origem, mais ou menos, aos asiáticos. Onde eles foram morar? Começaram ali na região do Iraque, que na época não chamava Iraque, Suméria. Que é a Suméria, né? Uma parte ficou ali, outra parte começou a migrar, descer para as áreas ali de Canaã, que é onde hoje é Israel, certo. Tá bom? Descendentes de Sem. Por serem descendentes de Sem, eles são chamados de semitas, ok? O segundo filho de Noé, os descendentes dele migraram mais para a África, Cam. Por isso, os africanos são chamados de camitas. Camitas ou ramitas, né? O ramitas. Porque em hebraico é Ram, bem gutural. E a gente coloca como sendo Cam, né? Os Jafé deu descendência aos jafetitas, que provavelmente ficaram na região indo-europeia, que é onde é a Índia e pegando a Europa, Rússia, Rússia e migraram para ali, tá bom? São esses 3. São os brancos. Certo. Mas aí o que acontece? Mas isso não ficou assim, direitinho separado, igual a torcida do Flamengo, do Botafogo, cada um no seu canto, não. O próprio Canaã, né, que era descendente dos camitas, acabou indo para a região de Canaã e dominou tanto ali que a região teve o próprio nome dele. Por exemplo, professor, quando o Canaã resolve invadir lá, ele resolve tomar a força, né? Ele vai com o exército dele, não vai? Ele toma a força ou toma na ideia, no sapo? Tinha de tudo. Eu vou explicar. Porque não era herança dele. Não era herança dele. Vamos começar assim. Em primeiro lugar, só para o pessoal entender, quando ele fala o Cão foi os camitas, os semitas e tudo mais, entenda assim. Quando eu e Mano Brown estamos falando aqui semitas, essa é uma palavra muito ampla. É como se eu falasse assim, latino-americano. Latino-americano tem o peruano, chileno, argentino, brasileiro, tudo é
latino-americano. Tem pessoas completamente diferentes com esse nome. Exatamente. Então, eu sou um brasileiro latino-americano. Tá certo? Agora, o semita, você tem ali o pessoal de Ugarit, era semita. O pessoal elamita era semita. O pessoal babilônico era semita. Abraão era semita e, portanto, os hebreus também eram semitas. Como desses aí, a raça que hoje... A raça não, desculpa, a etnia que mais predomina são os descendentes de Abraão, todo esse racismo provocado contra os judeus é normalmente chamado de antissemitismo. Por isso que veio a palavra antissemitismo. Professor, por exemplo, Sumérios foi a civilização mais avançada da humanidade? Foi a mais avançada? Pode ser considerada? Foi. Nessa época foi porque eles inventaram coisas extraordinárias. Não se tem, por exemplo... Não de todas as épocas, né? Daquela época. Daquela época ali, mas parece que eles foram os mais influentes na humanidade, né? Foram. Eles criaram o quê? Eu vou colocar a lista aqui. Foi eles, relógio? Muita coisa. A hora. Então, vamos começar a fazer aí, ó. A hora foram os semitas que criaram. Os Sumérios. Os sumérios que inventaram. O número, a roda. Calendário. A roda, gente, foi uma invenção extraordinária. Que agora você colocava a roda no carro e conseguia contração animal. Foi na Suméria. Inventaram a agricultura. Aí o ser humano deixou de ser caçador-coletor. Passou a ser sedentário. Certo. Criaram a escrita. Sim. Criaram a argila. Quando eu digo argila, panela, tudo. Mudou até os hábitos de alimento. Eles marcavam no barro, né? No barro. Por isso que é chamado cuneiforme, né? Que você faz as cunhazinhas na argila. Inventaram, você falou, a astronomia, a astrologia, que eles eram uma coisa só. Sim. Na época, exatamente, os primeiros governos e tudo mais. Mas quase pau a pau ali com eles, vieram os egípcios. Que bem distante, eu estou falando aí de pelo menos uns 2.000 e tantos quilômetros distante aqui, no norte da África ali, os egípcios também sentaram, e aí já é um mistério como é que chegaram, mas parece que os primeiros egípcios ali, que até interessante, Kemet, que era um nome para egípcio antigo, é terra preta. Ou terra de Cã, não? Não, Kemet é terra preta, porque a gente pensa terra de Cã. Ou terra dos pretos. Pode ser terra dos pretos. Terra dos pretos. Aí eles falam terra de Cã. O de Cã tem uma questão aí que o pessoal fica um pouco, se a etimologia é a mesma. Porque, exatamente, porque Kemet é em egípcio, hieroglífico. E Ram, o Ram, já é em hebraico. É que o egípcio é uma língua camita. E hebraico é uma língua semita. É outro tronco. Por exemplo, Suméria. Não acharam o tronco linguístico do povo sumério. Não encontraram. Não acharam, você está corretíssimo. É isso. Exatamente, que não era semita. Mas eles se descreviam como cabeças pretas. Exatamente, tem isso também. É verdade. Isso quer dizer que... É verdade. Tem isso em alguns manuscritos. Se eles se autodenominam cabeças pretas, eles são pretos. Exatamente. Alguns presumem que havia pessoas ali de... Eu não gosto da expressão de cor, porque todo mundo é de cor. Não, preto. Mas preto mesmo. Eles se descreviam como cabeças pretas. Exatamente. Muito inteligentes, filósofos, cientistas. Não eram de guerra, né? Não eram de guerra. Não eram um povo de guerra. Quando eles foram invadidos, perderam rápido. Pelos elamitas. Sim. Pelos elamitas, você está corretíssimo. Eles eram cientistas, cientistas, pode chamar. Tem influência do Nimrod nisso, não? Pode ser, porque ele era genial. Aí que vem a questão que ele construiu provavelmente a Torre de Babel, que é em várias cidades. Ele fundou 8 cidades. Exatamente. Erech, Eridu. Está no Gênesis. Está no Gênesis. Ali tem o nome das cidades Erech é o nome que a gente dá na Bíblia. Tá um pouquinho diferente a escrita do nome da cidade. Daqui a pouquinho eu lembro. Na planície chamada planície de Shinar. Que essa planície de Shinar é onde hoje seria a Babilônia. Suméria. E isso a arqueologia comprova, que as primeiras cidades... E exatamente, agora eu vou pegar o Gênesis, vou botar do lado e vou olhar para a arqueologia. O que é que eu... Esquece a Bíblia por um pouco. O que é que eu vejo pela arqueologia? As primeiras cidades foram fundadas na região de Shinar, que é ali a Mesopotâmia. Mesopotâmia é entre rios. Quando a gente fala, pessoal, Mesopotâmia, Suméria, o atual Iraque, estamos falando do mesmo local. Tá bom? Mesma coisa. Ali foram fundadas as primeiras cidades. A primeira cidade foi a cidade de Eridu. Depois veio Erech, Lagash, Larsa, Ur, de onde veio Abraão. Foram fundadas todas ali. É onde tem o Golfo Pérsico. Kish é ali também? Kish. Kish é homenagem ao pai dele? Não? Exatamente. Cush. Aí que tem a questão. Só que o Cush é da África. Sim. E o Nimrod é filho dele. Exatamente. Como é o Nimrod? É negro mesmo? Provavelmente, Eu já ouvi falar que o Nimrod é equivalente a Osíris, no Egito.
Não, aí eu creio que não. Aí nós não temos muita base para isso. Porque o que acontece? Tem alguns autores que... Como é que eu vou explicar, Mano Brown? Essa é a minha opinião. Eles pegam o metrô certo, mas desce 3 estações depois. Então, num primeiro momento, algumas coisas fazem sentido. Então, o que eu consigo, até onde eu consigo ir? Porque a arqueologia passada é um quebra-cabeças de 10 mil peças, das quais 9.500 se perderam. Eu tenho 500 peças para te contar a história. Então, tem muitos desenhos aí que são tardios, posteriores. Então, não posso botar o selo. Conclusões tiradas. Exatamente. O que eu posso falar dos eventos mais antigos que eu tenho? Por alguma razão que eu não sei qual, Cush, alguns descendentes de Cush, entre eles Nimrod, abandonam a África e migram para a Suméria. E fundam cidades. Isso eu posso te falar... Cush é um dos pais da África. Exatamente. É muito importante, eu friso isso, professor. Por que eu friso muito isso? É muito importante para mim e para o público que vai nos ouvir. Esses homens negros da África, esses grandes reis. Reis, no sentido literal da palavra. Mais do que reis, fundadores de civilização. De civilização. É porque rei, como é que eu vou explicar? O rei pode ser o herdeiro de. Sim. Um fundador é mais, ele é um rei, mas é o primeiro. O que eu posso falar? Negros africanos migraram da África para a Suméria. E lá eles não foram para... longe. Era longe, eu tô falando longe. 3 mil quilômetros. Não, 3 mil não, ou seja, uns 2 mil e poucos quilômetros. Passaram pelo Levante, passaram pelo deserto Pelo também. deserto, o deserto dessa parte que eu falei do Sinai, da Península Sinai, passaram pelo Levante, que é Israel. Foi a força isso. Esse é que é o problema. Já tinha gente lá quando eles chegaram? Já tinha gente lá. Já tinha gente lá. Aí que tá o problema. O que eu posso te falar arqueologicamente? Arqueologicamente eu posso falar que... Vou usar a nomenclatura atual, porque quando eu falo África, naquele tempo não existia África com esse nome África. Certo. Mas só para o pessoal que está assistindo a gente poder entender geograficamente o que eu estou falando. No passado, pessoas saíram de onde é a África, migraram para onde hoje é o Iraque, e ali eles fundaram cidades que viraram civilização. Ponto. Agora, povos negros da África. Agora, o que eu não posso te dizer por não ter dados? Eles saíram da África porque foram expulsos? Foi uma saída voluntária? Eles saíram com o exército para dominar? Essas respostas eu não tenho. Eu acho que nós, negros, devemos o seguinte: a gente não precisa exagerar as qualidades do nosso povo para mostrar a nossa relevância. Os olhos de Deus nós somos todos iguais, mas na realidade, professor, é muito difícil e a gente precisa resgatar algumas coisas. Eu acho muito importante botar cor nos personagens. E eu te explico por quê. Porque tiraram a cor, primeiro. Tem que devolver. Concordo. Tem que devolver a cor. Concordo. Porque tiraram, né? Então também eu desconfio quando eu vejo um estudo muito radical. Às vezes você vê um cara, irmão, você tem que perceber que Moisés era preto, Jesus era preto, não sei quem era agora preto. Você foi no meu ponto. Então, eu entendo isso. Eu entendo que certos radicalismos realmente atrasa um lado. E a grande possibilidade desses caras serem todos mistiçados. Não, mas Moisés, eu falei, a esposa Jesus. dele, a gente acabou numa coisa. Ela era negra. Sim, a mulher de Moisés. A Moisés, Zípora era negra. Zípora. Tanto é que, olha que interessante, eu já tenho Deus condenando o racismo lá atrás. A atitude de Miriam. Exatamente, a Miriam foi racista. O que Deus fez? Era Miriam racismo ou era... Eu tenho a impressão que em alguns momentos da Bíblia não é a cor da pele que conta, e sim a religião que ele exerce. Eu acredito que não, por duas razões. Em primeiro lugar, o conceito de religião, naquela época, não estava tão claro para nós hoje, que você fala o seguinte: eu sou do candomblé, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou pentecostal. Por exemplo, os semitas. Eles tinham aquela coisa do Deus único, do monoteísmo. E os povos não brancos, a grande parte deles, da África, a grande parte, porque não são todos, eles seguiam talvez até por influência do tal do Nimrod, que eles entendiam que existia esse Deus, né? O maior, o mais velho, o onipotente, onipresente, mas não cultuavam diretamente. Mas isso não é só os africanos, não. Se você me permite, só uma discordância. Sim, os brancos também, a Dinamarca e tal. Não, mas mesmo Noé. Não, falei bobagem. O Abraão. Você falou, os semitas adoravam Deus único. Não. Sabe por quê? Não.
Vamos pegar os sumérios, que não eram semitas. Os sumérios, cai o Império Sumério, e aí vem os elamitas, que trazem os caldeus. Esses eram semitas. E eles eram tão politeístas quanto os da África. Tanto é que Deus tira Abraão de lá e fala: Abraão, eu vou te levar para uma terra, porque aqui você não pode ficar. Você entendeu? Então eles também tinham o problema. E no caso de Zípora, eu acredito que não seria uma questão religiosa, não, porque o pai de Zípora era sacerdote de Midian e era sacerdote também, cultuava o Deus Altíssimo. Deixa eu falar um pouquinho das estátuas, porque como a gente não tem muita inscrição, vamos analisar a estátua. Vamos pegar o seguinte: mesmo negro, você falou corretamente. Negro não é uma etnia única. Um nariz largo, Exatamente. boca X, um cabelo. Tem vários tipos de cabelo, de nariz, de boca. É igual a gente que é ocidental pensa que os japoneses são todos iguais, mas os japoneses, para eles tem diferença. Então você tem um negro de nariz mais afinado, que é o caso do etíope. Mais ou menos você vê a diferença de uma mulher negra da África do Sul, é muito diferente, até na estatura de uma mulher negra de Angola, por exemplo. Angola é mais alto? Angola, não, a África do Sul. São mais altos? São mais altos, porque tem os Zulus, né? Os nilóticos são altos. Sim, exatamente, são mais altos e tudo. Os nilóticos. Mas o que eu tô falando quando eu falo que o Sete I era negro? Quando você pega a estátua dele, os traços são traços negroides. O que significa traços negroides? São traços de algum dos ramos do povo negro. Você tá entendendo? O tipo da orelha. Não quero entrar naquela polêmica que quebraram as estátuas por racismo, mas a maçã do rosto da esfinge, o olho, a maçã do rosto e o tipo dos lábios da esfinge é de um faraó negro. Sim. Provavelmente o Kelps, se a esfinge for o rosto de Kelps, era negro. Eu também tenho que ser honesto em dizer que, com o tempo, o Egito também teve faraós brancos. Sim, o Ramsés era ruivo. Os ptolomaicos, não é isso? Os ptolomaidas já são lá na época dos egípcios, né, da Cleópatra. Certo. Mas o Ramsés, 1270 a.C., a múmia do Ramsés, o cabelo dele era ruivo. Era ruivo. Lembra as estátuas que eu falei? Então, você tem muito forte esses povos negros. Quando eu vejo alguns povos também lá da Suméria, você tem alguma coisa negra. Então, parece que já teve ali alguma mistura. E por alguma razão que eu não sei explicar, e eu tenho que ser honesto, de novo aquela questão. Eu sei que Mano Brown, seu de lá, está aqui, sim, mas eu não sei como ele chegou. Eu posso teorizar aqui, né? Agora, o que acontece? Alguns negros saíram da África. A partir de que momento a pele deles foi se tornando tão negra também, eu tenho que considerar isso. Porque, a princípio... Já não nasceu negra? Nasceu negra, mas o ancestral, ele não era necessariamente negro. O cão não era necessariamente negro. Não? Como assim? Como não? Pegando a Bíblia, a primeira mãe de todos, ela não era negra. Ela não era... Ela era... Lembra Adamá, cor da terra? Eu já vi muitos estudos dizendo que a primeira Eva é africana. Pois aí... A primeira e a segunda. É aí que tá. São aqueles estudos evolucionistas que vão falar que o ser humano migrou da África Austral, a Lucy, e foi migrando até... Mas, para mim, olha bem como é que eles colocam. Eles migraram, mas eles evoluíram mesmo quando chegaram no norte. Você já vê o tom racista disso aí. Eu vou ser um pouco Michel Foucault na leitura desses... Eu quero fazer uma mostra, porque o Michel Foucault, um dos trabalhos que ele fez, foi começar a mostrar como na literatura havia... eu não estou endossando tudo de Michel Foucault. Eu tenho sérias críticas ao trabalho de Michel Foucault e à narrativa dele. Mas eu aprendi que a gente não pode, depois do banho, jogar água fora, o menino e a bacia junto. Joga fora a água suja, o menino e a bacia você guarda, né? Então, o Michel Foucault, em que pesa as minhas discordâncias, ele teve um papel interessante que ele começou a perceber. E quem é negro deveria perceber esse insight do Michel Foucault. Ele começou a notar, por exemplo, nas literaturas, estruturas racistas, que é o chamado racismo estrutural. Por exemplo, um exemplo rápido aqui. Você pega lá a história fugiu agora o nome, aquele que tinha que ele cai lá, o Robinson Crusoe. Que a gente fala Robinson Crusoe em português. Crusoe. Que tinha um negro, que ele chamava de Sexta-feira, e ele falou que o negro era seu escravo dele. Aí você tinha o Fantasma, que era um gibi, os que são mais antigos vão lembrar. O Fantasma era um gibi, e ele era o branco,
que todos os negros, falei, o próprio Tarzan... Sim, o Branco Salvador. O Branco Salvador. Certo. Então, o Michel Foucault notou, peraí, por que um branco é o salvador de todos os negros? Então, existe um racismo estrutural. É o mesmo processo que põe um Jesus de olhos verdes, cabelo... Exatamente, é o louro. Jesus europeu, né? Então, existe uma estrutura também racista nesses discursos da chamada história da evolução humana. Você está entendendo? Que eu sou tremendamente contra isso. A Bíblia dá a entender que Adão e Eva eram avermelhados. E aí existem os fenômenos que a biologia chama de genotipo e fenotipo. O que é genotipo? É quando o DNA vai modificando, o que ficou lá na Sibéria tem a pele mais branca por causa da neve, e ele pega absorve menos... vitamina D, exatamente. Coisas, tá? O que está na África tem a pele mais escura para sobreviver ao sol, aquela coisa toda. O índio já ficou com a pele mais avermelhada. O oriental ficou com o olho mais repuxado e tudo mais, que Deus, de uma maneira maravilhosa, fala o seguinte, olha, já que você está aqui, eu vou adaptar o seu corpo para sobreviver aqui. Você para sobreviver aqui. Então, a única diferença entre nós é que o local onde os nossos ancestrais ficaram, Deus adaptou para que eles pudessem sobreviver e nos gerar. Só isso. Agora, quando o primeiro ancestral, ele era o quê? Japonês? O japonês agora vai ficar didático o que eu vou dizer. O japonês, de carinha meio abolachada, olho repuxado e pele amarela, ele é filho do mesmo ancestral de Kunta Kinte. Você tá entendendo? Agora, qual que era a cor desse ancestral de Kunta Kinte? Eu não preciso colocar que esse ancestral o ancestral de todos tem que ser negro. Você não acredita nisso? Que o ancestral da humanidade é negro, que veio da África? Não. Como eu acredito no relato bíblico, eu acredito que o ancestral veio do Jardim do Éden. Você entendeu? Que Deus criou ali no Jardim do Éden. E do Jardim do Éden, eles saíram para uma terra que não é a que eu tenho atualmente, porque o dilúvio modificou toda a paisagem. E sobreviveu dessa primeira leva aí apenas Noé, os 3 filhos dele, com as respectivas esposas. E somos descendentes dos filhos de Noé. Aí sim, os descendentes de Noé vão migrando, e os descendentes deles vão se adaptando geneticamente e vão dando origem ao japonês, ao coreano, ao índio, ao africano. Africano não, aos vários grupos africanos, os vários grupos asiáticos e tudo mais. Porque quando fala africano, eu quero tirar um pouquinho aquele senso comum errado, que a África é uma coisa só. É uma coisa só, você entendeu? A África não, a África é um mosaico de cultura. Se o mundo fosse só a África, a gente já tinha muita coisa para estudar. Não precisa nem dos outros continentes. Se o mundo fosse só a África, gente, nossa. E o mais interessante, estudos de DNA sendo feitos agora, isso aqui até me arrepia. E eu vou pedir o pessoal em casa, dá uma googada aí na internet e comece a estudar assim, genoma humano ancestrais. Você vai ver que coisa interessante. Eles pegaram, por exemplo, é interessante que eles pegavam, por exemplo, um alemão bem brancão e um negro daquele assim... Bem escuro. Muito mais do que nós aqui. Milótico. E pegaram amostras de DNA e mostraram ancestral comum dos dois. Eu vi esse estudo aí. Você tá entendendo? Eu vi esse estudo. Então, gente, no DNA não existe isso. Sabe? Todos nós somos frutos de um mesmo Criador. Então, o professor, o senhor é um religioso. Uhum. Eu respeito aonde vai o seu pensamento, tá na sua fé, e isso eu não contesto, né? Eu cruzo informações, né? E eu já vi... tem uma parte que já fala isso aqui, ó. Que o africano, ou o homem negro, não veio da África, veio da Arábia para a África. Exatamente, tem essa ideia também. Que pegaram traços de migração. Que ele teria vindo, o homem negro teria vindo do Iêmen para a África, e não ao contrário. Exatamente. Que tem aquele relato daquela rachadura que existe entre a África e a Arábia. A fenda Vale das Lágrimas. Exatamente. A fenda Ciro, não sei o que, africana, que inclusive é essa fenda que forma o Mar Morto. Sim. Ali, como é que é Vale das Lágrimas? Portal das Lágrimas? Tem um nome assim, eu vou lembrar. Fala que teve um grande terremoto ali, exatamente, e morreram muitas pessoas ali. Exatamente. Do lado árabe, colocaram esse nome. Portal Mandeb,
Espera um pouquinho que o Google vai funcionar daqui a pouco. Se não funcionar aqui, funciona ali. Eu tô olhando o computador bem na minha frente. Tem uma lenda árabe que diz que é verdade. Uma grande rachadura e Se a gente morreram não lembrar, ela vai pessoas puxar ali. E a Arábia e a África eram juntos. E o homem teria vindo da Arábia para a África. Uhum. Eu conversando com um amigo meu, que é de religião afro, depois que eu comecei a estudar, eu fui fazer meu exame de DNA e apareceu cuxítico. Olha que interessante. No meu exame. Na parte, acredito, da minha mãe. Né? Meu pai era branco, minha mãe negra. Aí eu falei, cuxítico, o que é isso, né? Até então você não sabia dessa? Não. Só para lembrar o pessoal em casa, gente, Cuxi seria aproximadamente onde hoje é a Etiópia. Sim. Que na Bíblia escreve C-U-X-E. Aí eu comecei a procurar informações a respeito disso. E eu comecei a falar com meus amigos e tal e tal. Tem um amigo meu, que ele tem amigos nigerianos e tal, ali. É um cara que ele gosta muito do tema. Ele é igual eu, curioso. Que é o Brechó, meu amigo, tá em Nova York. Forte abraço, ô Brechó. Ele me manda uns conteúdos, eu mando pra ele. Rincon também, a gente interage muito. Essas coisas sobre o homem negro no planeta, que é uma coisa que nos interessa muito. Trazer informações reais para dentro do nosso universo. No Brasil se conta coisas sobre o negro muito assim, aleatórios. Não está bem sistematizado. A partir da escravidão. É verdade. E a escravidão é um evento muito moderno. Concordo. Perto da história do negro no planeta. E por que eu estou insistindo nesses personagens, filho de Noé? Porque a Bíblia é um livro respeitadíssimo, inclusive pelo povo negro, muito. Hoje a população negra, em grande maioria, ela é cristã. Sim. Aliás, o cristianismo tem crescido mais na África, na parte sul do hemisfério sul, do que na Europa. E pentecostal. Então, o que acontece? É muito necessário, já que o hebreu contou a história dele, e a história da humanidade a partir do olhar dele, que o negro, ou o afro-brasileiro, o afro do mundo, saiba a pré-história dele antes da escravidão. Porque tudo que a gente tem aqui é a partir da escravidão. O negro que não se rebela, o negro que não luta, o negro que não cria, que não sabe escrever. Não, na Etiópia, a primeira Bíblia traduzida foi na Etiópia. É verdade ou não é? É verdade. E pode falar até mais uma coisa, se você quiser? Eu gostei de uma expressão. Aliás, eu ia até falar isso, a gente acabou entrando em outro assunto aqui. Eu quero pedir licença para repetir uma expressão que você usou aí. E vou plagiar não, que eu estou dando a fonte, né? Você usou uma expressão aí, mais ou menos assim, Mano Brown. Você falou o seguinte: eu acho importante dar cor aos personagens. Por quê? A gente tem uma visão muito de cinema. E na visão de cinema não é só o Jesus que é lourinho de olho azul. Você tá captando? Sempre é o branco como protagonista. E eu posso falar uma coisa, eu posso revelar a vocês aqui, que eu não tô quebrando contrato com isso. Opa, é isso que eu ia perguntar agora. Eu sou consultor da novela Gênesis. E os personagens do Gênesis não tem nenhum afro. Tem. Quem? Tem. E eu vou te mostrar. Qual? Vou te mostrar. E vou te falar a dificuldade dos bastidores. Eu vi Nimrod branco. Foi. Cuxi também tava branco. E vou falar uma das dificuldades que a novela passou. Parece que Cuxi morre a facada na novela. Morre a facada. Mas na novela é a primeira parte ali, né? Mas na novela é branco. Olha o que aconteceu. Uma das coisas lá, porque como eu sou consultor, a gente conversa muito. E fazer uma novela de época, gente, não é fácil. Em primeiro lugar, porque, assim, tem que ter um negócio chamado licença poética, que você tem que criar, porque senão fica muito artificial. Certo. Você entendeu? Se eu colocar uma cena assim, um beijo de um homem com a mulher, fica um negócio muito estranho. Mas naquela época nem sempre era assim, tudo mais e tal. Aí, quando foi fazer o Egito primeira fase, a primeira ideia da gente foi o seguinte: um Egito negro. Porque eu falei do Sete. Certo. E tanto é que o faraó, ele é negro. Tá. O faraó é o Ramiro, Certo. André Ramiro, que fez André Ramiro que fez o Bop. O Bop, amicíssimo. Um beijo no coração dele se ele ouvir isso aqui. Cara, grande gente ator. Boa demais. Grande ator, músico também, é rapper músico, também. Exatamente. Certo. E ele fez vários... Ele fez... gente, agora ele vai ficar chateado, porque eu esqueci o nome do... Não, mas foi citado, já foi citado. Foi citado. Pra não dar spoiler também, no filme lá do Bop, ele faz um personagem, mas ele fez outros filmes também, sim, tudo. Sim. O André, isso que eu posso falar, não tem problema não, né? Não. O André Ramiro fez o faraó. Sim. O faraó era negro, pode olhar. Agora, sabem qual foi a grande dificuldade da Casa Blanca? Pasmem. Encontrar um grande número de atores negros para fazer todo o elenco negro daquela parte. Acredito. Ou seja, gente, eu estou revelando isso aqui para vocês,
Porque eu sei que se fosse... Porque há uma série de questões de bastidores que as pessoas não assistem. E eu posso falar isso aqui sem quebra de contrato, não estou tendo um problema com a Casa Blanca ou a Record. Você ouve o podcast muito bonitinho na sua casa, você pensa que é uma coisa simples e tudo mais. Mas, gente, tem toda uma engenharia para isso aqui funcionar. Tem uma equipe que marca com a gente, que vem, tem a agenda e tudo mais. Tem todo um trabalho. Não é só ligar o microfone aqui e começar a falar, não. A mesma coisa. E o novela é mais ainda, porque aqui vocês só estão ouvindo. Então, veio o problema da Covid, ia gravar a novela antes toda lá no Marrocos. Aí teve que, quando estava menos de uma semana gravando lá, teve que botar os atores todos. Imagina o custo financeiro, tudo isso aí. Montar cenário aqui, croma, no Rio de Janeiro. Será que vai poder ter a novela? Não pode. As regras de higiene. Esse exame. Hoje, por exemplo, o pessoal que... eu fiz o exame do Covid, eu e minha esposa, para poder vermos aqui. O exame que saiu hoje. Na Record, toda vez que eu entrava lá, tinha que enfiar o bendito cotonete no nariz lá. Aquela coisa toda. Imagina o custo de tudo isso e o medo de chegar uma lei e falar o seguinte, não vai poder continuar rodando a novela. Então era tudo uma coisa muito rápida. E na hora de montar o elenco, porque o pessoal trabalha com books de agências. Certo. E você, lógico, tem aqueles mais famosos. Eu imagino que você, como cantor, você tem uma banda que te acompanha e tudo mais. E às vezes, se faltar um cara que toca um instrumento lá, vão buscar outro. Mas já tem aqueles mais os vocalistas e tudo. Então tem aqueles atores X e para buscar o elenco negro, para preencher tudo, não havia. Acredito que para preencher tudo houve dificuldade, porque o Brasil é assim, infelizmente. Exatamente. Eu estou revelando isso aqui no seu podcast. Infelizmente, por mais que alguns queiram bancar aí os politicamente corretos, defendendo a causa negra, a televisão brasileira, eu não tenho medo de afirmar isso aqui, ainda é altamente racista, segregacionista. Você entendeu? Sim. E acha o seguinte, que colocar uma negra para fazer um programa, um jornal lá, já ficou politicamente correto. Certo. Você tá entendendo? Desculpa a sinceridade. Eu espero não ter machucado ninguém, mas isso é uma coisa que eu vi. Então, por isso que não tem tantos negros ali. Mas o ideal é fazer todo o Egito negro. Semaia, fala. Não, eu só ia comentar que essa dificuldade é porque realmente o acesso, às vezes, né, a formação é mais complicada para a população negra, mas a gente também tem um alto número de atores e atrizes negras formados. Às vezes é só uma questão ali de saber o contato, saber onde está, sabe? Então, às vezes o tempo também pra gente encontrar, porque tem bastante. E aí eu trouxe as informações. O André Ramiro interpretou o policial André Matias na Tropa de Elite. É isso mesmo. E seria Vale da Baca? Isso, Vale da Baca. Pegar uma ponte aqui. Olha que interessante. Há muitos negros atores. Agora, uma pergunta que eu vou fazer. Isso aqui não é uma afirmação. Certo. Se eles não estão na vitrine, alguém está falhando em colocá-los. Certo. Então, foi uma questão meio rápida ali. Foram muitas coisas conspirando contra, mas eu quero aqui, sem nenhum puxa-saquismo, dizer que havia uma ideia. Tanto é que o André foi escolhido para ser E eu até fui homenageado uma vez numa das novelas aí. Fizeram a novela Apocalipse. Embora a novela Apocalipse, que foi apresentada por eles, é bem diferente do que eu penso do Apocalipse, mas eles até colocaram um ator. A autora me ligou uma vez e falou assim, eu quero te homenagear. E vai ter uma personagem na novela que vai ser um arqueólogo, né? E ele vai se chamar Rodrigo Queiroz. Eu falei, então tá bom, mas se você quer me homenagear, então coloque um personagem negro. Ela falou, não, pode ficar tranquilo. E o personagem que colocaram foi que você certamente deve conhecer, porque ele foi do Capão Redondo. Infelizmente ele faleceu de Covid há pouco tempo. Foi o Edson Montenegro, que ele chamava-se Edson Cruz. Edson Montenegro é o nome artístico dele. Cantava maravilhosamente bem. E ele interpretou o meu papel na novela. Infelizmente, eu tive a desdita de nunca conhecê-lo pessoalmente. E é uma pessoa que eu lamento. E quando eu ouvi que ele morreu, eu nunca pensei que eu ia chorar a morte de alguém que eu nunca encontrei. E então, professor, por exemplo, assim, personagens centrais, vamos dizer que, lógico, não é também a logística da novela, não tem nada a ver com isso, do Record. Personagens centrais, eu acho que é um crime mudar a raça deles. Sim. Por exemplo, Cuxi, Nimrod. Com certeza. É um crime. Porque você tira o protagonismo de um personagem que é assim. Por exemplo, quem é o Nimrod? Por que eu tô insistindo nesse cara? O Nimrod foi um negro, filho de um pai negro, um dos fundadores da África, que ele foi um dos maiores nomes, vamos voltar para o começo, foi um dos maiores nomes da humanidade. Ele é considerado pela teologia judaico-cristã quase como um anticristo. Certo? Eu já vi muitos estudos dizendo que ele foi o cara que criou uma rebelião contra Deus e que o nome dele significaria o rebelde. É isso?
Na verdade, o que a Bíblia diz, vamos até o que a Bíblia diz. Certo. O que deu a rebelião contra Deus foi a cidade de Babel, Certo. que provavelmente ele era o fundador. Sim. Tá bom? Agora vamos colocar aqui as coisas. Certo. Se o Mano Brown amanhã, só uma comparação, não se ofenda, tiver um filho que assalta um banco, não vou falar que o Mano Brown foi o filho que deu errado. Você tá entendendo? O que a gente tem de concreto na Bíblia? Babel, que do hebraico vem Bavel, confusão, aquilo ali que foi, né? E ele fundou. E a Bíblia se limita a dizer que ele era um poderoso caçador Perante Deus. Aí eu posso ler isso de duas maneiras. Isso é Gênesis. Gênesis. 10, 11. Tem até um tablete cuneiforme, Arrata, Emerukar, e o Senhor de Arrata, que é um tablete que está hoje no Museu Britânico, cuneiforme, com essa escrita aí, que conta de Emerukar, e Emerukar significa caçador poderoso, provavelmente, Emerukar, que também demanda obras de Arrata para construir uma torre. Então, assim, é o que nós temos. Qualquer coisa que falar depois, eu pensei até que se entrar nesse pano aí, tem gente que fala que o Nimrod inventou a árvore de Natal, Já vi essa que o Deus teoria. Tammuz. Não, então, aí o pessoal já começa sabe por que eu não entro? Porque viajar na maionese. eu já vi muita coisa contradizendo isso. Apesar de tudo que a gente falou aqui, alguém vai contradizer. Mas existem coisas que são mais plausíveis. Sim. E coisas que são menos plausíveis. Sim. Então, do Nimrod, eu sou mais honesto em falar com você que eu não sei nada da vida dele além do que a Bíblia afirmou. Agora, eu concordo em gênero, número e grau com uma coisa. E eu quero, de novo, ficar citando essa frase aqui, para quem sabe amanhã, se o Mano Brown fizer uma música, eu vou falar assim, poxa, eu sou coautor disso aí. Essa expressão sua, vamos dar cor aos personagens, isso é muito sério e importante. Quer ver dois exemplos aqui importantes? Vou dar um. Primeiro, quando falam arianismo, a raça ariana, nunca existiu raça ariana. Ária era um dialeto da região das Árias, nunca foi etnia. É Turquia, Ária? Não, vem do indo-europeu, da Índia. Cáucaso. Da Índia. Tanto é que suástica, a palavra suástica, que é aquela cruz que os nazistas usavam, Sim. né? Suástica é uma palavra em sânscrito, que significa boa sorte. Você tem um monte de suástica desenhada lá na Índia, né? Então, ariano nunca existiu, raça ariana, Tem umas tribos, Hitler falou. tem umas não sei se As tribos arianas. Samoa, que tem essa cruz suástica. Porque vem de lá, mas é uma questão linguística, é um tronco linguístico, o arianismo, nunca foi etnia. Vamos dar outro exemplo. A Rainha de Sabá. Eu só vi um filme até hoje de Salomão. Com ela negra. Dos que eu já assisti, só vi um. E a Rainha de Sabá era negra. Você entendeu? E vou mais além. Isso aqui já está comprovado. Ela é da tribo de Sheba, né? Que é filho de Cuxi também. Exatamente. É filho de... A Etiópia tem um outro país lá, gente, perto... Eritreia? Tigrina? Iêmen é do outro lado do... Não, desculpa. Daqui a pouco quem vem. Eritreia... Ou então vamos pedir de novo o Google aí. Tá bom? Sheba, né? Sheba. Escreve S-H-E-B-A. Sheba era de Nimrod, né? Isso. Aí o que acontece? Avilá, sabe ela que é teve Avilá, a terra do ouro. Ela teve filhos com Salomão. E o Estado de Israel reconhece vários etíopes que são judeus, semíticos judeus. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, porque eu sou cuxita por parte de mãe. Apareceu lá cuxita. Eu não sei se você não tem algum problema, mas algum problema que eu falo assim, porque alguns não gostam, alguns artistas não gostam de revelar o sobrenome dele. Mas Mano Brown é um nome artístico. Não, meu nome tá por aí, é Soares. Meu nome é bem brasileirinho. É brasileiro, mas qual que é o seu sobrenome? Sobrenome Soares Pereira. Pronto. Judaico-cristão, judaico. Exatamente, eu também sou Pereira. Então, você é Pereira? Já matou a charada. Provavelmente, você, além de ascendência africana, tem judaico também. Judaico também. Porque eu ia falar isso lá atrás. Eu falei, vamos perder o... Já me falaram isso. Por quê? Porque quando você falou... E olha que eu não sabia... Eu confesso isso, que não julguei verde pra colher maduro, não. Certo. Eu não sabia que você tinha Soares Pereira. Eu te conheço como Mano Brown. Certo. Ponto. Você entendeu? Eu confesso a minha ignorância. Perdão por isso. Até falei assim, será que ele vai se ofender se eu perguntar o sobrenome dele? Não, imagina. Porque quando você falou lá atrás assim, porque você falou que conversou com alguém e tudo mais, e que a pessoa fez algum exame lá e que você percebeu cuxita por parte de mãe, aí você falou, poxa, meu pai era branco, mas por que cuxita? Foi onde você despertou esse nome. Aí quando você falou cuxita, na hora minha mente falou assim, esse cara deve ser judeu.
Você entendeu? Porque muitos judeus, quando eles estavam fugindo da Inquisição espanhola, Sim. da Espanha para Portugal e de Portugal veio para o Brasil, muitos chegaram no Brasil e encontraram entre os negros brasileiros algumas semelhanças culturais. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. Algumas comidas africanas não são africanas, são semíticas na origem. Você entendeu? Algumas comidas africanas são altamente semíticas. Por exemplo, uma coisa que, principalmente no Nordeste, a gente ama demais por causa da nossa... o coentro. Isso é bem semítico. Bem semítico. Eles se identificaram, houve alguma miscigenação, e eles já trouxeram da Europa o seguinte: para fugir da perseguição, trocaram os sobrenomes judeus por nomes de árvores. Aí surgiu os Oliveira, os Pereira. Outros fizeram... Porque assim, se eu sei que você é judeu pelo sobrenome, eu vou te discriminar. Então, você muda. E eles fizeram muita coisa para sobreviver. Por exemplo, o judeu guarda o Shabat, o sábado. E uma das maneiras de mostrar que o sábado está chegando, se você viveu no Monte Adventista lá, você sabe sobre isso. O pôr do sol, o judeu marca o seguinte: quando surge a terceira estrela, o sábado começou. Então as crianças, de maneira inocente, apontavam Shabat na sexta-feira. E para que os vizinhos não soubessem, a mãe virava assim: não, meu filho, não aponta para a estrela, Eles não. vão saber que nós somos judeus. Aí sabe o que as mães falavam? Se você apontar para as estrelas, sai verruga no dedo. Diz que não podia também lavar a casa sexta-feira. Exatamente. Eles colocaram uns cagueta na rua. Falaram: se você vê alguém com carneirinho amarrado na porta, coisinha pendurada na porta, estrelinha, ou você vê lavar a casa na sexta-feira antes das 6 horas... É porque é judeu. É judeu. Exatamente. E muitos negros se reconheciam na fé judaica. É o que você falou, infelizmente, a história do negro no Brasil está contada muito assim... A partir da escravidão. A partir da escravidão e assim, como se fosse só aquilo ali, né? O negro da senzala. Mas tem muita coisa aí do encontro cultural. E olha, por exemplo, a palavra Aretz, em hebraico, significa terra. Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Tav é a última letra. Aretz, terra. Então, quando alguém não queria se revelar que era judeu, de onde você vem? Eu sou da família Tav Aretz, de terra longínqua. Tav Aretz. Tav Aretz virou Tavares. Então, eu tenho quase certeza que o seu Pereira era cristão, fugido de Portugal, cristão novo. Só explicando para o pessoal que está nos ouvindo, quando eu digo cristão novo, eram aqueles judeus que, para não serem perseguidos, foram convertidos na marra ao catolicismo. E o catolicismo chamava essas pessoas de cristãos novos, que moravam num bairro de judeus, que em Portugal tinha o nome de judiaria. Aí aqui no Brasil, até para pejorar, lá no sul chamavam que judiação. Parece que não pode mais falar isso. Exatamente. Judiar é para fazer papel de judeu. É a mesma coisa de falar denegrir minha imagem. Exatamente. Tipo, e como muitos fugiram de Portugal para cá, eles se surpreenderam quando encontraram alguns negros vindos de alguns territórios da África, coisas muito parecidas com o que eles tinham no judaísmo. Por exemplo, professor, na última invasão, na invasão derradeira, foi Roma que invadiu a última invasão? Você está falando de qual invasão? No Israel? Da parte sul? Não, Israel foi invadido a vida toda. Depois teve os cruzados. Que fugiu 3 milhões de judeus para a África? Não, aí você tem o seguinte, sei. A última, mesmo assim, que teve a fuga em massa de judeus foi de Adriano. Para a África. Para a África. Vários migraram para a África. Adriano... E não voltaram mais. Não voltaram. O que aconteceu com esses judeus? Eles chamam de as tribos perdidas. Tem um grupo também que migrou antes disso. Isso quer dizer muita coisa. Não foi só essa vez, tem uma outra antes dessa. Você tem 722 antes de Cristo. Olha bem, falando bem atrás. 2.800 anos quase no passado. Quando a Assíria atacou o norte de Israel, devastou o norte. E aí que a gente fala as 10 tribos perdidas de Israel. Eu não vou falar que as 10 foram para a África, mas um contingente significativo. Me perdoe eu não poder te precisar se foi 10%, 20%, 50%. Eu posso falar com os dados que eu tenho, que são esparsos. Um contingente significativo foi para a região da África, assentaram lá. Você entendeu? E a gente tem hoje como fazer esses traços. Não é uma coisa, eu confesso, Mano Brown, que eu me especializei. Eu precisaria estudar mais essas fontes.
Eu estou apenas acenando para o pessoal que está nos ouvindo que existem indícios fortes. Mas por que me chamou a atenção essa questão dos etíopes? Foi quando eu fui pela primeira vez para estudar em Israel, e quando eu cheguei lá, eu vi um monte de pessoas negras no exército. Muitas, no exército de Israel. E os camaradas lá, de quipazinho na cabeça, quipá, para quem não sabe, é aquele chapeuzinho que o judeu usa, e negros lá e tudo e tal. Aí um dia eu perguntei, escuta, eu pensei que judeu era tudo branco, porque a ideia que a gente tem do judeu é o judeu... Daqui da Higienópolis, aqui, do Pacaembu. Exatamente, que é descendente do judeu europeu. Que não é... O sefaradite, tem vários tipos de judeu. O sefaradite é o judeu da Espanha. Essa tese é cabulosa. É exatamente, o judeu sefaradite tem o Askenazi. Askenazi, que é descendente de Askenazi. Exatamente, é europeu, tudo e não tal. É Abraão, não é descendente de Abraão. Não, são também descendentes de Abraão. Sim, todos eles. Ainda bem que tem uma autoridade aqui na minha frente que pode falar disso, porque é muito perigoso encostar na religião dos outros. Não, mas não é questão de... Mas no momento que a gente está vivendo. Mas não é questão de encostar na religião, é questão de dar cor aos personagens. É retratar a verdade. Por exemplo, a minha fé em Jesus não ficou abalada quando eu descobri que ele não tinha olho azul e carinha branca. Pelo contrário, aumentou mais ainda quando eu encontrei com Jesus histórico. Então, só a pérola que eu vi aqui, acreditando que os judeus são descendentes de Abraão, como os árabes, e vou mais além, levando em consideração que os árabes também não têm uma cor só. Eles são de várias cores. Exatamente, você vê os mouros, por exemplo, né? São várias coisas, são todos árabes e já são descendentes de Ismael. De Ismael. Ismael é filho de uma egípcia. E com Abraão. Essa egípcia seria uma mulher negra? Sim, provavelmente, com certeza, porque ela era egípcia. Você entendeu? Ou negra no sentido mais escuro, ou pelo menos da nossa cor aqui. Eu já li que ela era somali. Sim, entendeu? Pode ser. A gente não tem assim, essa referência, mas o Somali é mais ou menos a nossa cor. Tem muitos tons na Somália tem muitos também, tons, né? É igual a gente tem muitos tons o fato é que ela era negra. Sim. Ponto. É porque quando eu falo negro também, eu tenho que classificar que tem uma paleta de negros. De etnias, né? De etnias negras, né? Tem uma paleta de negros. Ela era negra, ponto. Agora, qual das paletas eu não sei. E com ela, Abraão teve o filho Ismael. E existe uma promessa para Ismael. E os descendentes de Ismael, por várias questões também, foram se multiplicando nos matizes. A mesma coisa aconteceu com os descendentes de Isaac, que são os judeus. Você tem o judeu europeu, que é mais branco, você tem o judeu etíope, que é mais negro. E Deus fez uma promessa para Abraão. A promessa que está no Gênesis, já que você abriu o nosso diálogo do Gênesis, me permita citar o Gênesis. Deus prometeu para Abraão uma coisa que até me arrepiou falar. E o pessoal não está vendo em casa, mas eu estou arrepiado mesmo. Ó. Confere. Em ti, Abraão, serão benditos todos os povos do mundo. E o que Deus já está falando lá na frente? Se Deus fosse exclusivista, se Deus fosse étnico, no sentido só um, todos os descendentes de Abraão seriam de uma cor só. Deus pegou um camarada que tinha uma cor específica e deu para ele descendentes multicoloridos. Mas isso tem explicação, por exemplo. Percebeu a beleza? Sim, que cor que eram as mulheres de Canaã? Por exemplo, Isaac. Não. A explicação científica, tudo bem. Jacó. Eu tô colocando mais um outro detalhe. Certo. Eu estou pegando eu entendi. O teológico. Eu entendi. É uma promessa que ele fez. Deus usou, porque eu falei, o milagre Deus usando coisa. Mesmo que os filhos foram casando, tudo bem. Então Abraão vai ter um filho com uma negra, mas ali foi os matizes. E desses matizes, vários povos, várias etnias, vários países foram representados e todo mundo vai no Abraão e até o Capão Redondo e Belo Horizonte. Por exemplo, eu vi um rabino, uma autoridade religiosa judaica. Um ouvinte entrou no ar e falou com ele assim. Aqui no Brasil isso? É no Brasil. Que cor que é fulano? É semita, hebreu. É negro, é africano? Não é. Ele deu uma explicação que você deu. Ele tem uma cor X assim, meio avermelhado, cabelo crespo, lã, né? Que eles falam cabelo de lã, né? Uhum. Que aquele cabelo de lã é o nosso cabelo, desculpa. O anelado. Quando fala cabelo de lã, é o nosso. Anelado. É o nosso. Não tem pra onde correr. Uhum. Não é isso? Isso. Porque o caucasiano, o europeu, ele tem o cabelo liso, não é lã. Exatamente. Né? Então ele fala lá, para onde foram os filhos de Jacó? Foi para Canaã. Então, é isso? Canaã, Jacó, que é Israel hoje, é o Levante. Levante.
Você chamou de levante uma hora aí. 12 filhos de Jacó, eles chegaram lá e todos casaram com mulheres cananeias. Esse rabino falou assim, Jacó era negro. Não, Abraão era negro, Isaac? Não, era o quê? Semita. E o outro? Também não era. As mulheres deles, dos 12 filhos de Jacó, Ruben, né? Ruben, Benjamim, Efraim, como é o nome dos outros? Efraim, Ruben, Naftali, são 12. 12, José. 12, o pessoal do reggae sabe O disso. José casou com uma egípcia. Sim. Que era o filho preferido. Então o que acontece? Tem um monte de gente que tá aqui nessas alturas ouvindo a gente, por exemplo, o pessoal do reggae, que é muito interessado nessa coisa da cultura etíope, que é ligado a Salomão, que é ligado a Babilônia. Eles falam, fogo na Babilônia, porque os judeus foram perseguidos. Então tem um monte de gente que segue isso sem saber realmente né? Porque é contado muito por cima, assim. É verdade. A história é linda. É verdade. Mas se você não sabe a raiz dela, ela fica no ar, né? Então o que acontece? Que cor que eram as mulheres dos filhos de Jacó, desses 12? Elas eram negras? As mulheres de Canaã eram negras, não? Ele falou que era. Esse rabino falou, as mulheres de Canaã eram negras. Aí ele vira pro cara e fala assim, pô, você acabou de me mostrar que eu sou descendente de negro, apesar de ter olhos azuis, porque eu sou judeu. E a minha descendência vem de Jacó, não é isso? Um dos 3 patriarcas, né? Claro. Então, ele Jacó, ele Isaac, como autoridade... Abraão, Isaac e Jacó. Ele como um homem branco, rabino, autoridade religiosa judaica, ele admite que a segunda geração, a terceira geração já era negra. Mas é o que eu falei lá atrás. Eu acho que tá dentro do que eu falei. Sim, né? tá dentro. Eu acredito... Miscigenação, eu estou usando muito essa palavra miscigenação aqui, gente. Miscigenação é justamente isso. Pessoas de etnias diferentes, tons de pele diferentes, casando e gerando filhos, que já é uma mistura daquilo ali, né? Eu acredito que a miscigenação já veio lá de trás. E nesse lema aí de colocar a cor nos personagens, eu não tenho elementos para falar a cor de Moisés, beleza. Mas a Zípora era negra. Mas tem relatos que eles dão a entender a cor de Moisés. Por exemplo, qual foi a morte? Teve uma morte que os judeus choraram muito, e alguém falou assim, por que esses egípcios estão chorando tanto? Né? O que aconteceu? Não sei se foi Abraão, quando Abraão morreu, teve um enterro épico, assim, um desses grandes patriarcas. O José... Não sei se foi José. O Jacó, quando morre o Egito, um desses patriarcas, alguém comentou assim, porque eles tentam achar a cor do hebreu. Descobrindo a cor do hebreu, você automaticamente descobre de Jesus, de Moisés, de todos os personagens que estão na Bíblia. A dificuldade, esse é o ponto que eu tenho dificuldade. Vou te falar, por exemplo, porque se proceder a hipótese que eu estou levantando com você, que a miscigenação já aconteceu lá atrás, descobrir a cor do hebreu, salvaguardadas as devidas proporções, é tão esquisito como descobrir a cor do brasileiro. Do brasileiro, um povo de muitas etnias misturadas. Exatamente. Necessitaria ter um outro programa para falar com o senhor. Mas se vier o convite, a gente vem com o maior prazer. Para mim foi uma honra. Não, o prazer é meu, viu? Ter aqui o professor Rodrigo Silva, um cara estudioso, profundo das coisas. Teríamos muitos assuntos para abrir, para deschavar e chegar mais longe nesses questionamentos. Negro na Bíblia, mulher na Bíblia, todos os excluídos da Bíblia judaico-cristã, do hebreu. E, bom, quero agradecer. Eu que agradeço, Mano Brown. Foi bom um prazer. demais. Há pessoas que, quando você lê o livro deles e conhece o personagem, o autor, você tem uma decepção, né? Comigo é o contrário, viu? Eu admirei você aqui, pelo que eu conheci. Um camarada simples, humilde. Parabéns por isso. Mais ou menos. Há controvérsias. Mas, eu gosto de uma corrente de ouro, eu gosto de um carro limpo. Não, mas isso não é questão de... Lavo o carro 2 vezes na semana, corto o cabelo 3 vezes. Mas, humildade, eu vou te falar. Humildade não é a menina bonita dizer que é feia, nem o rapaz inteligente dizer que é burro. Você entendeu? Você tem que valorizar. Deus te deu o seu corpo. Então, se eu te der uma camisa chique, você não vai por humildade guardar na gaveta. Você vai usar a camisa. E quando alguém fala, pô, cara, que camisa? Foi o Rodrigo que me deu. Então, se Deus te permitiu chegar até aqui, continua fazendo isso. E eu falo, já que você falou que eu sou um pastor, eu vou sair daqui com muita humildade e respeito, deixando para você e para toda a sua equipe a minha bênção, em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Valeu, professor. A energia foi boa. Muito obrigado, valeu. Um beijo no coração de todo mundo. Quero você de novo no programa Pô, desculpa a pretensão, mas é muita coisa pra falar. Não, e passou rápido. Valeu? Valeu. Valeu, ó.
Esse foi o Mano a Mano, um original Spotify. Direção criativa, Gana. Produção executiva, Eliane Dias, Gilvana Viana, Renata Hilário e Cairê Jorge. Produção, Bugnipe e Mugshot. Produtoras, Jaque Paula e Tainá Vieira. Consultoria jornalística, Semaia Oliveira. Direção, Arthur Abrame. Fotografia, Jeff Delgado. Edição, Bruno Zibordi, Henrique Oliveira e Leandro Rodrigo. Música original, Chico Reginato e Maurício Herskovitz. The all-new Buick Envision.